Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou expor aqui para vocês os ativos que vocês devem tomar cuidado aqui em Life 11. Um fundo que vem pagando extremamente bem, mas que possui alguns riscos, tá? Na verdade, muitos riscos, muitos mesmo. Aqui é o Thiago PS, esse canal Fica Esperto. E antes de começar aqui, um breve aviso. Não estou com o nariz aqui muito legal, então a voz aqui deu uma caída, tá? Eu já não tenho uma voz muito bela, então agora que o nariz não tá ajudando, então acaba perdendo um pouco mais de qualidade aqui. Mas enfim, pois bem, antes de vir aqui para a parte negativa, que no caso são os riscos, vou comentar aqui a parte boa dele, no caso aqui, os rendimentos de Life 11. Então, o fundo já tem algum tempo que está pagando aqui 12 centavos, o que dá aqui no preço atual 1,41% ao mês. Então, é realmente um dividend yield bastante elevado e uma consistência impressionante, né? Tem aqui já bastante tempo aqui, tá até difícil aqui encontrar uma vez que pagou menos do que 12 centavos. Então, deixa eu ver aqui. Não, bem difícil, tá? Tem até mais fácil aqui achar um pagamento superior do que abaixo do que esses 12 centavos. Aqui até um 18 centavos. Acho que não pagou, acho que nunca pagou menos que 12 centavos. Então, realmente um pagamento bem consistente e elevado. Mas agora você sabe por que que esse fundo tem essa consistência tão elevada? Acho que um fundo que tem bastante PCA na carteira, né? 65%, juntando aqui com o GPM, daria 3 quartos do fundo em IPCA, em inflação, o que implica em uma maior é, variação do resultado, né? E mesmo assim, o fundo segue com uma consistência impressionante dos rendimentos. E então, a resposta aqui para essa consistência desse rendimento tão elevado está no detalhe técnico, né? Um detalhe pode ser um pouco chato. No caso, é a forma de apuração do quanto que o fundo pode distribuir, que é o regime de lucro contábil. Aqui nessa metodologia, o gestor ele pode distribuir bastante, basta que acontecer o fato gerador, ou seja, se o CRI ele teve os juros, a correção monetária, o gestor pode fazer essa distribuição. Ele nem precisa que essa receita caia no caixa e já pode fazer a distribuição. Isso aqui é bem diferente do regime de distribuição por regime caixa, onde o gestor ele pode pagar apenas o que efetivamente foi pago pelo CRI. Essa metodologia do contábil é utilizada por vários fundos famosos. Um destaque aqui para os fundos da Quiné, né? Mas tem uma diferença bem grande entre os dois casos. Enquanto que lá nos Quinés a gente tem carteiras high grade ou middle risk, um pouquinho mais de risco lá no Canuck e KNHY11. Aqui em Life 11 a gente tem uma carteira ultra high yield, né? Com bem mais risco mesmo. Então, essa questão aqui de distribuir algo que você ainda não recebeu é muito mais perigosa, né? Que vai que o fundo se adianta aqui no pagamento de alguma coisa, depois tem uma inadimplência, e aí, como é que fica? Um caso aqui bem perigoso, né? Por isso, eu acabo evitando, sempre tento evitar essa combinação de high yield mais lucro contábil. Eu até encaro um high yield, mas ele tem que ter uma combinada aqui com o regime caixa, né? Para ser um pouco mais conservador. E olha que eu tenho um perfil high yield, tá? Eu tenho uma boa disposição a risco, não me importa em me expor a fundos high yield. E, entanto, essa questão aqui de contabilidade é muito esquisita em Life 11. Vídeo essa linha aqui na DRE de apreciação de ativo, que tem uma volatilidade enorme e é bem mal explicada, né? Tem aqui alguns meses com uma queda aqui gigantesca, menos 4 milhões, outro subindo aqui 5 milhões. E outro ponto esquisito é que atualmente o fundo está com uma reserva de lucro positiva aqui de 3 milhões de reais, mas até algum tempo atrás esse valor estava abaixo de zero, algo bem esquisito, né? Agora aqui vou começar a falar de
de ativos que você precisa ficar de olho aqui em Life 11. Mas antes, peça aqui o seu like, é, dê uma moral aqui para quem não fica apenas falando de fundos modinha, né? HD11, HGLG. Então, recompense aqui quem dá atenção aqui para fundos menores. Também peço a sua inscrição. Ok. Primeiro caso aqui, o caso mais grave, com certeza é o FDIC Residência, o mês que se conta lá na carteira de URPR11. Inclusive, a URCA já fala que esse aqui é um caso de recuperação de crédito. Esse ativo aqui tem uma parcela bem significativa em Life 11, tá? Cerca de uns 10%. E aqui entra um outro ponto que eu sempre estranhei em Life 11 relacionado ao lucro contábil, que é como que o fundo consegue pagar tão bem com uma pedra no sapato aqui desse tamanho. É com certeza algo extremamente esquisito, né? E caso queira saber um pouco mais sobre esse ativo, acompanhe meus vídeos lá do Urcão. Eu faço um acompanhamento bem de perto aqui desses ativos. Ok. Outro ativo que se tem que tomar cuidado é esse aqui, o Quintas São José do Rio Negro. Aqui o CRI financiando um loteamento lá na cidade de Manaus, no Amazonas. E aqui é o seguinte, eu fui comparar aqui a evolução de obras, algo que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente está lidando com o fundo high yield. Então, deixa eu pegar aqui, é, caçar aqui novamente o CRI, só um instante. Então, aqui esse é o relatório de junho, que saiu aqui no final de julho, aqui formando que está em 70,43% no andamento das obras. Já aqui nesse relatório de dezembro de 2024, se a gente for no mesmo descritivo do fundo, aqui ele informa que as obras estão em 77,38%. Então aqui teve uma queda, um recuo aqui na porcentagem de obras, né? Então, algo meio esquisito. Aqui a explicação para isso pode ser que seja uma outra fase, algo que é muito comum quando a gente está lidando com o loteamento, ou talvez foi algum erro do relatório. Acho que, acho que não foi erro não, né? Mas enfim, não acompanho o Life 11 tão de perto assim. Se tiver alguém aí que sabe do que se trata, deixe aqui nos comentários. Mas achei bem esquisito isso aqui. Ah, ok, o próximo ativo que eu fui dar uma verificada. Aqui foi esse CRQ, o CRI EMA. Aqui é o seguinte, a obra financiada aqui de incorporação horizontal, então se trata de condomínio, ela não está saindo do lugar, né? Está aqui em 64,10% em junho e ainda aqui no relatório de dezembro eu encontrei também ao mesmo valor, né? Então aqui me ligou um alerta vermelho. E novamente, é muito estranho isso aqui. Algo que eu recomendo para vocês que são investidores de fundos high yield é sempre ficar de olho na evolução das obras dos empreendimentos. Não vem aqui no relatório, bate aqui o olho e vê o andamento das obras. Isso aqui não é suficiente, a não ser que esteja 100% concluída. Você precisa abrir pelo menos dois relatórios e comparar a evolução para ver se não está devagar demais ou se estacionou. E mas aqui no caso também algo que facilitaria é que a gestora, ela pelo menos ela dá visibilidade para o problema, né? É que ela comenta que está acontecendo algo estranho aqui, também não acompanha aqui de perto, fala que está negociando aqui com órgãos ambientais do município, então deve ter algum tipo de embargo aqui, que não está deixando a obra para frente. Aqui fala também que reduziu a dependência incorporadora, então está em conflito aqui com a incorporadora, que não sei se está no processo de execução de dívida, mas enfim, é um caso que parece complicado. E aqui também a gente está lidando com ativo de alta representatividade, né? Que seriam mais 9% do PL de Life 11. Então, aqui somando com o FII de residência, tem aqui quase 20% do ativo.
E, novamente, aqui, como que o F11 está pagando todo esse rendimento, tendo 20% da carteira aqui no, em um sinal vermelho, né? Então, muito cuidado aqui, tá? Achei bastante perigoso isso daqui. Então, concluindo, é inegável que o fundo paga muito, mas não sei se a gente tem aqui uma boa relação risco-retorno, tá? O fundo está sim pagando acima da média, aqui com um rendimento de 1,40%, pelo menos no momento que eu estou gravando. No entanto, você consegue algo não similar, mas abaixo aqui, por exemplo, no 25, com muito menos risco, tá? Muitíssimo menos risco. Então aqui você precisa se perguntar se você realmente precisa receber 1,40% ao mês para ter uma boa rentabilidade e se compensa esse 0,5% a mais por mês frente ao risco que está bastante envolvido aqui no fundo. Então foi isso, galera. Espero ter contribuído com vocês. Peço novamente o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. E lembre que nada aqui é recomendação de compra de venda. Até a próxima!